Pessoal, olha aí, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem comigo uma sopa de batata com muito caldo, muito temperada, muito enriquecida, e com ela vem pimentões fritos para complementar. Você engrossa com a farinha de sua preferência. É uma delícia. Eu quero que vocês venham comigo. Quero brindar primeiro com vocês para que façamos uma sopa deliciosa. Venham comigo. Olá, vamos começar? De novo nós aqui no cheiro bom, na cozinha, nas coisas gostosas. Vamos pegar uma panela, no meu caso, tive que pegar uma panela de pressão grande, porque estou fazendo para um número de 10, 12 pessoas. Panela grande de pressão, põe no fogo. Aí vamos colocar um pouquinho só de óleo para chamar o bacon, que vai fritar primeiro. Olha lá, põe um pouquinho para ele fritar, só para dar o início. Aí aqui o bacon todo. Depois do óleo você coloca o bacon bem miudinho. Aqui tem 400 gramas, porque ele é para uma quantidade grande. Depois a gente faz as proporções para você numa quantidade menor. Deixa ele dar uma dourada, para soltar a gordura e para ficar fritinho. Fui mexendo de pouco em pouco, olha lá. Agora ele ficou com uma cor bonitinha. Vamos pôr o alho, que o alho precisa dourar também. O alho nós vamos colocar 6 dentes grandes, bem socados, para essa quantidade grandona aqui, ó. Socados com sal. Então vamos lá. Deu uma colher super cheia de alho socado, tá vendo? O alho é importante, porque é muito caldo que fica essa sopa aqui, sabe? Deixa o alho, pra ele pegar uma corzinha, para depois jogar a cebola. Cheiro bom, né? Pronto. Fritei o alho um pouco, para ele, não deixa queimar, né? Para não ficar amargo, dourou um pouco. Agora nós temos aqui 2 cebolas. Eu triturei para andar mais rápido a coisa. Mas pode ser picado bem miudinho, ó, tá vendo? Aqui foi trituradinho, né? Pequenininho aí que eu tenho, um triturador pequenino. 2 cebolas picadinhas. Ou trituradinhas. Não faz mal porque não tem que aparecer a cebola, entende? Olha lá, a cebola já murchou, já ficou vitrificada, transparente, tá vendo? Agora nós vamos colocar o bacon não, bacon já foi. Nós vamos colocar o paio e a linguiça defumada calabresa. Picadinhos pequenininhos também, ó. Aqui foram 2 e 2. 2 paios e 2 linguiças calabresa. São as únicas carnes que vão nesse caldo que nós estamos fazendo aqui. Ó, aqui é só para dar uma aquecida nela, né? Porque ela já veio preparada, né? Defumada já. Mas eu tirei a casca das linguiças e dos paios, tá? Ó, já antes de colocar a água sobre tudo isso que nós já pusemos aí, a gente vai colocar para dar um pouco mais de amor do que eu já dei e tenho para dar. Vamos ajudar com o nosso temperinho aqui em pó. No meu caso é o sazon. Tô pondo um de galinha, porque a galinha combina com... Sempre que você fizer um caldo, você se fizer de galinha, você põe um caldo de carne. Se fizer de carne, assim, você põe de galinha, para dar o contraposto. Aqui são os que eu usei, os pacotinhos. 2 de legumes e 1 de galinha. Aqui tem 1 litro de água, 1 litro e 700 de água fervendo. Vamos colocar aqui, em cima de tudo isso, ó. Chuê, chuá. Já vamos pôr mais água para ferver. Agora aqui nós vamos colocar as batatas. Eu calculei 2 batatas médias por pessoa. Você corta ao meio, corta de novo e corta 3 vezes, para ficar desse tamanho assim, ó. Não precisa ser miudinho, mas também não pode ser grandona. Procura deixar mais ou menos uniforme, certo? Então agora nós vamos colocar as batatas aqui.
Ó, gente, o que aconteceu aqui, tá vendo? Como é pra muita gente... Calma lá, eu vou explicar. A batata encheu quase a minha panelinha. Tá com tudo aquilo lá. A panela é de 7 litros, mas ela não aguentou o tranco. Não é pesqueira. Muita areia pro caminhãozinho dela. Então aqui é o seguinte. Meu patrocinador, quer dizer, a minha patrocinadora, no caso sou eu mesma, esqueceu de comprar uma panela maior. Eu tinha dito pra vocês aquela vez, mas juro que eu vou comprar agora. Uma grande, uma de 10 litros. Para poder caber, porque falta muito caldo nisso daqui. Então nós vamos cozinhar para poder pegar o sabor e o tempero todo. E depois nós vamos passar para uma outra maior para eu poder fazer mais caldo naquela outra maior. Para depois explicar para vocês o porquê de todo esse caldo, certo? Depois eu vou explicar direitinho a origem dessa sopa. Agora sim, cuidado, porque eu tinha socado o alho, 6 dentes de alho com bastante sal. E aqui foram 3 sazon, né? 2 de legumes e 1 de galinha. Então, ele já está no sabor do sal, certo? Agora nós vamos colocar orégano. Vamos colocar, de novo vou falar, aperta o orégano para sair o sabor dele. E depois, quando a gente puser mais caldo, a gente completa os temperos. Orégano, pimenta do reino. Minha noz, o vosso pimenta. O vosso reino de pimenta. Chega? Não. Vamos colocar um pouquinho de tempero baiano. Ó, gente, cabo da peste, por que não? Eu gosto da baiana. Vamos lá. Aqui um pouquinho de tempero baiano. E aqui um colorau, para dar uma coloração nas batatas, né? Porque são todas carnes pálidas que nós usamos, né? Paio e bacon e linguiça calabresa. Pronto, agora vamos mexer, pôr para cozinhar. Rapidinho cozinha a batata, ainda mais nesse tamanhinho. Olha que lindeza, mostra aqui. Geórgia, que coisa mais linda, dá uma olhada. Né, gente? Depois faz uma caipirinha para tomar essa sopa, que agora tá no frio, né? Vai bem uma caipirinha. Agora vamos pôr para cozinhar e esperar uns 10 minutos de cozimento. Fogo alto para começar, para dar um embalo, porque pusemos batatas frias lá, tudo. E depois, quando começar a chiar, eu já abaixo o fogo. Porque senão vai fazer chua, né? Vai sair líquido daí pelo pino. Porque ficou bem lá em cima a quantidade de elementos. Ok? Enquanto a gente espera para colocar para ficar no cozimento certo da batata, deixa eu contar para vocês a origem dessa sopa. A gente vai dar o nome para ela de sopa da roça. Porque quando eu era criança, nós morávamos num sítio, uma chácara, bem, não é de lazer não, chácara de moradia e de trabalho, né? E meu pai plantava cebola, plantava alho, vai vendo tudo que nós pusemos aqui, cebola, alho, plantava batata, plantava pimentões e a carne que nós pusemos aqui, no caso, era substituída pela carne de porco, porque meu pai, minha mãe criavam porcos, e aí quando matava um, separava. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, naquela época não tinha geladeira, fritava toda a carne, deixava em latas de 20 litros com banha. Quem já conheceu essa história vai lembrar. Quando queria fazer alguma coisa, tirava com a escumadeira as carnes e deixava derreter na banha e daí usava. Daí usava nessa sopa aqui, usava-se linguiça que a minha mãe fazia daquele porco e pedacinhos de carne, não é? Então o bacon, né, no caso aqui, era substituído por todas aquelas carnes. Muito bem. O que acontecia? Ele plantava milho também. Então o milho ia para uma beneficiadora que tinha aqui em São Roque, chamava Zandoná. E aí, meu pai recebia uma parte em dinheiro, uma parte em fubá e uma parte em farinha de milho, que é o que vai ser o charme dessa sopa quando a gente for comer. Porque ela é com muito caldo, que é com tudo isso que ele plantava lá, só o sal que tinha que ir comprar, porque ele não sabia plantar sal. Acho que nunca ensinaram ele. Bem, não vem ao caso. Então, o sal ia comprar. E aí, quando fazia aquela baita panelada, fica muita água, entre aspas,
temperadíssima, deliciosa que vocês estão vendo, com as batatas. E na hora de você comer, você pega aquelas conchas de caldo com as batatas fumegantes e cheirosíssimas, põe um pouquinho de farinha de milho, dá uma mexidinha, quem não gostar de farinha de milho pode usar uma outra farinha, e deixava dar aquele grossinho, não fica que nem farofa não, fica só um mingau. Aí você vai pondo pimentões fritos em cima daquela sopa e vai comendo. É divina! Nós estamos pondo o nome de sopa da roça, porque você vê que são elementos que na época eram muito baratos e nós, para quem não era abastado, isso daqui era um grande alimento. Hoje, para comer essa sopa já tem que ser mais ou menos abastado, porque você viu o preço que tá, né? Pimentão, batata e tudo mais. Mas o conceito é o mesmo daquela época. Delícias da infância. Olha, ou enquanto está cozinhando a batata, ou antes de você começar toda a sopa, pode-se fazer isso aqui, ó. Você vai pegar os pimentões, vai cortar, cada um corta de um jeito. Eu corto desse jeitinho aqui que eu acho melhor. Vai cortar, vai tirar a semente dele, essa parte dura aqui, vai tirar. Vai dar uma cortadinha nessa parte branca, exagerada, né? Se ele for grande demais, tem que dar uma cortada, ó. Certo? Aqui, ó. Aí você pega cada metade do pimentão. Se for uma sementinha junto para fritar, não tem problema, viu? Que ela ajuda até a chamar mais o sabor. Aí você pega cada metade do pimentão e corta umas tiras assim, ó. Assim. 1,5 centímetros, talvez até 2, entende? Na metade do pimentão, você vai cortando, ó. No meu caso aqui, vão dar quatro fatias. Porque quando frita, ele murcha, fica pequenininho, não rende. Por isso que vai muito pimentão, porque todo mundo gosta, começa a pôr em cima da sopa, daí aí acaba, né? Então, o pimentão frito, ele é parte integral da sopa. Ele não pode faltar, senão vira uma sopa de batata só, certo? O charme dele é a combinação que dá com aquela batata, com caldo toda temperada. E eu calculei um pimentão não muito grande, um pimentão por pessoa. Porque, olha, quando ele frita, ele fica pequenininho, um pouquinho, sempre alguém vai tirar mais. É isso que nós vamos fazer, certo? Ó, os pimentões estão cortados, tá vendo? Olha que coisa linda, tá vendo? E regular mesmo, não tem problema. E agora nós vamos pôr sal neles e mexê-los, para poder pegar o salzinho por igual. Até poderia fritar e depois pôr o sal, mas não pega legal, não fica bem homogêneo a mistura dele com o pimentão. Você põe um tanto, não precisa pôr demais. Depois, quando for comer, se precisar, põe mais um pouquinho de sal, certo? Ó. Depois que começou a chiar, demorou um pouco, porque a panela tá muito cheia. Depois começou a chiar, eu deixei 5 minutos só. E daí forcei um pouco para tirar a pressão, porque não pode moer as batatas. Elas têm que ficar macias, cozidas, mas não pode ficar moídas. Nesse caso, nós vamos ter que pôr lá numa outra panela para acrescentar caldo nela, para poder, senão fica uma sopa só de batata sem caldo, certo? Aí esse é um recurso que eu tô usando. Se você tivesse fazendo em menor quantidade, a água que você pôs com a batata já estaria pronta. Talvez cozinhar um pouquinho mais, mas ela cozinha, só de ficar na água quente, ela já vai acabando de cozinhar, certo? Já vamos fritando o pimentão, certo? Então, olha lá, põe um pouco de óleo, não é muito não. Um pouco de óleo numa panela e põe eles para ir fritando. Um barulho danado, e você tem que ir virando ele, virando, para ele ir tostando de um lado e tostando do outro. Olha meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Olha, gente, o negócio é o seguinte, foi frito na panela com fios de óleo, né? Demora, ele vira pra cá, a gente vira pra lá, ele tem que ficar tostadinho assim, ó, tá vendo? Às vezes algum fica menos tostado, às vezes outro fica um pouco mais. Depende do que você estiver bebendo na hora que estiver fritando o pimentão. Porque tem que beber, senão você não aguenta ficar fritando. Não, brincadeira. Ó, ele some de tanto que a gente, do tantão que a gente... Mas em compensação, você pega um tanto desse para pôr sobre a sopa, já dá para todo mundo, certo?
Ai, que delícia. Muito bom, muito bom. Depois que nós tiramos da pressão e pusemos nessa panela grande aqui, eu já aumentei bastante a água, porque ela tem que ficar calda assim, ó. É água mesmo, ó. Só que super temperada, né? Com as batatas. Batata tem bastante também aqui, ó. Então, aí quando a gente põe no prato, a gente põe assim as batatas, aí põe o caldo que quer, com os bacon, com tudo isso aqui. E daí põe a farinha para dar a texturinha gostosa. Ficou um pouco seca, põe mais caldo. Entende? Não tem segredo. Agora aqui nós vamos jogar. Eu piquei salsinha e um pouco de coentro. Porque aqui nós gostamos do coentro. Não ponho demais, mas só para chamar um sabor mais exótico na comida. Conforme a comida vai o coentro. É como o guacamole, né? A delícia da guacamole. Vocês conhecem guacamole, né? Maravilhoso, maravilhoso. Comida mexicana. É um aperitivo, né? Você faz um antepasso, vai para comer com pão, com torrada. Aí, o coentro é que dá o charme todo naquela lá. Agora nós vamos confirmar o sal, se tá bom, porque os temperos já estão bons. Como foi posto muita água, já vimos que vai precisar pôr um pouco mais de sal. Pronto, chegamos no final da nossa deliciosa sopa. Como eu falei, ela é muito caldo saborosíssimo, porque ela é feita nessas condições para se comer, quer ver, ó? Você põe as batatas com todos esses apetrechos que nós já falamos, que colocamos, o caldo, bastante caldo. Em cima desse caldo, você coloca... Esse é o ritual dessa sopa, ela tem ritual. Ó, em cima dela você vai colocar farinha de milho. Caso alguém não goste de milho, tenha outra preferência, ponha outra farinha, porque de qualquer forma, você vai ter que dar uma encorpada nisso. Então ela forma assim, olha. Tá dando pra ver daí? Olha, talvez um pouquinho mais ainda, um pouquinho mais. Aí cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua preferência, certo? Ah, não para nisso não, olha o segredo dessa sopa. Aí você vem com pimentões fritos. Olha só, esse não é tomates verdes fritos, hein? São pimentões verdes fritos. Olha aí. E eles ficam tostadinhos, eles têm que ficar torradinhos assim, tá? E aí você vai comendo, tira um pouquinho, um pedaço do pimentão, pega um pouquinho com a colher e come. E é uma delícia. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Não esqueçam de acionar o sininho, compartilhar, se inscrevam no meu canal. Vamos promover tudo isso daqui para que nós fiquemos sempre juntos fazendo cada coisa mais gostosas possíveis, ok? Muito obrigada, beijo para todos.